A lei do silêncio. Por que você vicia em falar demais? A ansiedade que destrói seu poder. Lei 4. Você sabe qual é a forma mais rápida de destruir completamente qualquer poder ou respeito que você construiu? Abrir a boca. Você sabe como você transforma mistério em previsibilidade, admiração em desprezo, respeito em manipulação fácil? Você fala, você explica, você justifica, você sobreexpõe cada pensamento, cada intenção, cada movimento que você vai fazer antes de fazer. E você faz tudo isso achando que está sendo transparente, que está sendo autêntico, que está construindo conexão. Mas o que você está realmente fazendo é destruindo sistematicamente qualquer vantagem que você tinha. Você está entregando o mapa completo da sua psique para qualquer pessoa que queira te manipular. Você está revelando cada insegurança, cada medo, cada ponto fraco que deveria permanecer oculto. E você faz isso compulsivamente, não porque escolhe estrategicamente, mas porque você está viciado. Viciado em falar. Viciado em explicar. Viciado em preencher cada segundo de silêncio com palavras porque silêncio te aterroriza de formas que você nem compreende completamente. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que você faz isso. Por que você não consegue parar de falar, mesmo quando você sabe conscientemente que deveria calar a boca. Porque cada silêncio parece insuportável e precisa ser preenchido. Por que você sente necessidade compulsiva de explicar, de justificar, de garantir que todos entendam exatamente o que você quis dizer. E mais importante, eu vou te mostrar como essa compulsão está destruindo qualquer possibilidade de você ter poder real em qualquer área da sua vida. Estamos falando da Lei 4 de As 48 Leis do Poder de Robert Greene. Sempre diga menos do que o necessário. E na superfície, Greene está te dando conselho tático simples. Pessoas poderosas falam pouco. Elas deixam outros preencherem silêncios. Elas mantêm mistério. Elas nunca revelam completamente suas intenções. E quando falam, cada palavra tem peso porque palavras são raras. E Greene ilustra isso com exemplos de mestres do poder através da história, que entenderam que silêncio é mais poderoso que eloquência. Ele conta sobre Luís XIV, que podia governar França inteira com olhares e gestos mínimos, fazendo cortesãos interpretarem cada microexpressão. Ele fala de líderes que entenderam que quanto menos você diz, mais as pessoas projetam poder em você, mais elas te temem porque não conseguem te ler, mais elas te respeitam porque você não desperdiça palavras. E o conselho dele é claro: cultive economia de palavras. Deixe outros falarem enquanto você observa. Nunca revele mais do que absolutamente necessário para alcançar seu objetivo. Mas aqui está o problema. Você já sabe disso. Você já ouviu 1000 vezes que deve falar menos. Você já reconheceu intelectualmente que pessoas que falam demais são vistas como inseguras, como fracas, como fáceis de manipular. Mas você continua fazendo. Você continua falando demais. Você continua explicando excessivamente. Você continua revelando coisas que deveria guardar. Por quê? Porque não é problema de conhecimento tático. É problema psicológico profundo. É vício emocional que você nem reconhece como vício. E enquanto você não entender a raiz psicológica, enquanto você não reconhecer o mecanismo interno que te força a falar compulsivamente, nenhuma quantidade de conselhos táticos vai te ajudar. Você vai continuar sabotando seu próprio poder cada vez que abre a boca. Então deixa eu te mostrar o que está realmente acontecendo. Por que você fala demais? Porque você está ansioso. E ansiedade não é apenas desconforto emocional. Ansiedade é o alarme da sua sombra gritando: as pessoas vão me julgar, vão me interpretar errado, vão pensar coisas sobre mim que não são verdade, e eu não posso controlar isso. E quando você não pode controlar como outras pessoas te percebem, quando você não pode garantir que elas vão te interpretar exatamente da forma que você quer, sua ansiedade dispara. E para aliviar essa ansiedade, você faz a única coisa que parece dar controle. Você fala, você explica, você sobrejustifica, você detalha exatamente o que você quis dizer, por que você disse,
Qual era sua intenção? Como você quer ser percebido? E no momento que você faz isso, no momento que você enche o espaço com explicações, você sente alívio temporário. A ansiedade diminui porque você sente que recuperou o controle sobre como você é percebido. Mas aqui está a verdade brutal. Você não recuperou o controle. Você apenas entregou o poder, porque agora a pessoa tem acesso completo não apenas ao que você disse, mas a como você precisa ser percebido, a quais interpretações você teme, aonde você é inseguro. Você revelou o mapa completo das suas vulnerabilidades psicológicas. E qualquer pessoa minimamente inteligente pode usar essas informações contra você. E aqui está o ciclo vicioso. Quanto mais você fala para aliviar a ansiedade, mais você se torna alvo de manipulação. Quanto mais você é manipulado, mais ansioso você fica. Quanto mais ansioso você fica, mais você fala. E você está preso nesse ciclo autodestrutivo, e você nem percebe porque você racionalizou o comportamento. Você chama isso de ser comunicativo, de ser claro, de garantir que não há mal-entendidos. Mas é apenas ansiedade disfarçada de virtude. É vício disfarçado de competência social. E sua sombra está dirigindo esse vício. Especificamente, a parte da sua sombra que foi julgada, criticada, mal interpretada em algum ponto da sua vida de forma que deixou cicatriz profunda. Talvez quando criança você foi punido por algo que você não tinha intenção de fazer, e a punição foi tão desproporcional que você desenvolveu terror de ser mal interpretado. Então agora, adulto, você compulsivamente sobreexplica tudo para garantir que nunca mais será mal interpretado dessa forma. Ou talvez, você cresceu em ambiente onde silêncio era perigoso, onde você precisava constantemente falar, explicar, justificar sua existência para ser notado, para ser valorizado. E agora você não consegue parar mesmo quando o contexto mudou completamente. E aqui está a conexão profunda com poder. Poder não vem de controlar como outros te percebem através de explicações infinitas. Poder vem de ser tão sólido internamente que você não precisa controlar percepções externas. Poder vem de ser capaz de sentar em silêncio enquanto outros interpretam você de 1000 formas diferentes. E você não sente necessidade compulsiva de corrigi-los. Poder vem de entender que ambiguidade te protege, que mistério te fortalece, que quanto menos as pessoas sabem com certeza sobre você, mais poder você tem. Mas você não pode acessar esse poder enquanto estiver viciado em aliviar a ansiedade através de fala compulsiva. Enquanto você estiver usando palavras como anestésico emocional para a insegurança profunda, você vai continuar desperdiçando seu poder cada vez que abre a boca. E pior, você vai estar tão habituado ao padrão que você nem vai reconhecer que está fazendo. Você vai genuinamente acreditar que você está sendo efetivo, que você está construindo influência, que você está gerenciando percepções, quando na realidade você está apenas transmitindo em alta definição exatamente onde você é vulnerável. E aqui está a verdade mais dura. Pessoas que realmente têm poder reconhecem instantaneamente alguém que fala demais. Elas veem a ansiedade, elas veem a insegurança, elas veem as tentativas desesperadas de controlar percepção. E elas sabem exatamente como usar isso. Elas simplesmente deixam você falar. Elas fazem perguntas que te fazem explicar mais. Elas criam silêncios que você compulsivamente preenche com revelações que você deveria ter guardado. E você sai da conversa achando que foi articulado, que foi claro, que construiu conexão. Mas o que você realmente fez foi entregar o manual completo de como te manipular, de como te controlar, de como te usar. E a partir de agora, nos próximos blocos, eu vou te mostrar exatamente como esse mecanismo opera em profundidade psicológica. Como a ansiedade verbal funciona. Quais são os custos reais de falar demais. E mais importante, como você pode finalmente quebrar o vício e acessar o poder real que vem do silêncio dominado. Não do silêncio forçado, mas do silêncio que emerge de segurança interna tão profunda
que você simplesmente não precisa mais preencher cada espaço com palavras para provar seu valor. Agora vamos mergulhar na anatomia exata de como a ansiedade verbal opera e por que ela te força a sabotar a Lei 4, mesmo quando você sabe que não deveria. Porque ansiedade verbal não é apenas nervosismo em situações sociais. É um mecanismo psicológico profundo onde sua sombra assume o controle da comunicação e transforma cada interação em uma tentativa desesperada de garantir que você não será julgado, rejeitado ou mal interpretado. Quanto mais a sombra domina, mais compulsiva e destrutiva sua fala se torna. O ciclo começa assim. Você entra em uma situação social ou profissional, diz algo, e antes mesmo da resposta, sua mente dispara. Como estão me interpretando? Acham que sou arrogante? Que sou inseguro? Que errei? Cada pensamento gera um pico de ansiedade, e o cérebro, programado para aliviar desconforto, oferece a solução imediata. Fale mais, explique melhor, deixe tudo claro. Você fala e sente um breve alívio. Mas não curou a ansiedade, apenas a adiou. Assim cria-se um padrão. Falar se torna a única forma que você conhece de aliviar tensão social. Isso é literalmente um vício comportamental, um ciclo de alívio temporário e dependência crescente. Com o tempo, você precisa de explicações cada vez mais longas e detalhadas para sentir o mesmo alívio, até que suas próprias palavras passam a te prejudicar mais do que ajudar. A autojustificativa é a forma mais comum dessa ansiedade, a necessidade compulsiva de explicar não apenas o que você fez, mas por que fez, e de deixar claro que suas intenções eram boas. Você tenta se defender preventivamente de um julgamento que nem aconteceu ainda. Exemplo: você toma uma decisão no trabalho. Antes de qualquer comentário, já começa. Eu sei que pode parecer que não considerei X, mas pensei muito sobre isso. Não é perfeito, mas dadas as circunstâncias. E ao fazer isso, você transforma uma decisão firme em algo que soa frágil e defensivo. Você sinaliza insegurança, vulnerabilidade e entrega às pessoas exatamente onde estão suas próprias dúvidas. Esse é o padrão. Quanto mais você justifica, menos legítimo você parece. Posições fortes não precisam de defesas extensas. Quando você constrói um muro de justificativas ao redor de algo, transmite inconscientemente que aquilo é fraco e precisa ser protegido. E os outros percebem isso, mesmo que de forma sutil. Sua sombra dirige esse comportamento não por malícia, mas por medo profundo. Medo de julgamento, rejeição, de ser visto como insuficiente. Esse medo vem de experiências antigas, momentos em que você foi julgado injustamente ou mal interpretado, e aprendeu que o mundo era um lugar hostil, pronto para te punir por qualquer erro. A partir daí, você desenvolveu uma estratégia de sobrevivência. Explicar preventivamente, justificar exaustivamente, controlar a narrativa com palavras. O problema é que agora, em contextos modernos e adultos, essa estratégia não protege mais, ela sabota. Você continua tentando controlar a percepção dos outros, mas o resultado é o oposto. Quanto mais fala, mais revela suas inseguranças e vulnerabilidades. E é aqui que está a ironia devastadora. O que você mais teme? Ser mal interpretado, julgado negativamente, visto como fraco? Acontece precisamente porque você tenta tanto evitá-lo. A fala excessiva, a explicação compulsiva, não transmitem clareza, transmitem insegurança. E insegurança convida julgamento. Além disso, cada palavra que você diz é informação sobre como você pensa, o que teme e onde é vulnerável. Pessoas estratégicas percebem isso. Elas observam o padrão, entendem o que te deixa ansioso e sabem que, se esperarem em silêncio, você mesmo acabará revelando tudo o que elas precisam saber para te manipular. E no fim, a autojustificativa nunca satisfaz. Você pode explicar 1000 vezes, justificar de 1000 formas, e ainda sentirá que não foi compreendido. Porque o problema não é externo, é interno. Nenhuma quantidade de explicações cura a insegurança que você sente. Só o trabalho interno faz isso. Mas enquanto você usar a fala compulsiva como anestésico emocional,
continuará preso ao ciclo e nunca fará o trabalho que realmente liberta. Agora eu preciso te mostrar em detalhe brutal o que falar demais realmente está te custando. Você provavelmente já se convenceu de que sua comunicação abundante é virtude, que está apenas sendo claro, transparente, autêntico. Mas quando você soma todos os custos, percebe: cada palavra extra está drenando poder que você nunca recupera. O primeiro custo é a morte do mistério. E mistério não é truque, é ativo psicológico poderoso. Quando as pessoas não conseguem te ler completamente, elas preenchem o vazio com projeções favoráveis. Atribuem mais poder, profundidade e competência do que talvez você realmente tenha. Mas quando você fala demais e explica tudo, revela cada pensamento e intenção, o mistério morre, e o que resta raramente impressiona. A verdade é que você provavelmente não é tão interessante quanto imagina. E ao expor demais, as pessoas veem não sua profundidade, mas suas inseguranças. Você se torna previsível, comum, e ninguém respeita o comum. O segundo custo é a saturação da atenção. Atenção é um recurso limitado. Quando você elabora demais, as pessoas param de ouvir. Você as treina a esperar ruído, não valor. E aí surge o ciclo vicioso. Como sente que não foi compreendido, fala ainda mais, o que as faz desligarem ainda mais. Até que você se torna a pessoa que todos evitam, porque sabem que uma conversa simples virará monólogo de meia hora. O terceiro custo é a exposição da sua fraqueza oculta. Falar demais é uma defesa, mas uma que revela o que tenta esconder. Toda vez que você se explica ou se justifica demais, está sinalizando exatamente onde é inseguro, o que teme, o que precisa provar. E pessoas estrategicamente inteligentes percebem. Elas observam o que você justifica, o que repete, o que tenta esclarecer, e mapeiam suas vulnerabilidades. Depois usam essas informações contra você. Você mesmo entregou o mapa de onde atacar. O quarto custo é a perda de autoridade. A autoridade verdadeira não precisa de longas explicações. Ela se manifesta em clareza e economia de palavras. Quando você tenta justificar cada decisão, quando busca provar que tem razão, comunica exatamente o oposto: insegurança. As pessoas percebem a falta de convicção por trás do excesso de fala e deixam de seguir. Quanto mais você tenta sustentar a autoridade falando, mais ela se desfaz. O quinto custo é a perda de flexibilidade estratégica. Quem fala pouco pode se adaptar, mudar de direção, recalibrar sem se contradizer. Mas quem fala demais se prende às próprias palavras. Você cria um registro público das suas intenções e opiniões. E ao precisar mudar, parecerá incoerente ou falso. O excesso de discurso elimina sua liberdade de movimento. O sexto custo, talvez o mais devastador, é a atrofia da capacidade de estar em silêncio. Quanto mais você usa a fala para aliviar a ansiedade, mais perde a habilidade de simplesmente existir sem som. Silêncio passa a ser desconfortável porque te força a sentir. Mas é no silêncio que nasce profundidade, autoconhecimento, presença real. Quando você foge dele, perde acesso a todas essas dimensões. E aqui está a síntese devastadora. Falar demais destrói o mistério, esgota a atenção, revela fraquezas, corrói a autoridade, bloqueia a flexibilidade e mata o silêncio, o berço da sua própria força interior. Você faz tudo isso achando que está construindo influência, quando na verdade está transmitindo, em alta definição, todas as razões pelas quais não deve ser levado a sério, respeitado ou confiado com poder real. Então, como você escapa desse vício autodestrutivo? Como quebra o ciclo de ansiedade que te força a falar demais e destruir o próprio poder? Até agora eu te mostrei o problema em profundidade brutal, como a ansiedade verbal opera, sabota e cobra caro. Mas diagnóstico sem solução é apenas tortura intelectual. Agora vem o antídoto. E aviso, não é técnica superficial de comunicação. Não é conte até 10 antes de falar, ou pratique silêncio em reuniões. Essas estratégias falham, porque o problema não é comportamental.
é psicológico, e a solução precisa ser igualmente profunda. O antídoto real é a integração da sombra. É fazer as pazes com a parte de você que teme ser mal interpretada, que anseia por validação e não tolera a ambiguidade sobre como é percebida. Integrar não significa eliminar, significa reconhecer, compreender e transformar essa parte até que ela não controle mais seu comportamento compulsivo. Enquanto sua sombra estiver no comando, você não tem escolha. Vai falar demais, vai se explicar demais, vai sabotar seu próprio poder. Mas quando você a integra, quando traz a consciência e aprende a trabalhar com ela em vez de ser dominado por ela, algo fundamental muda. Você para de precisar das palavras como anestésico da ansiedade. E quando o silêncio não é mais ameaça, você pode escolher estrategicamente quando falar e quando calar. Surge uma economia de palavras natural, nascida da segurança interna, não do esforço forçado de se conter. Aqui está como começar esse processo. 1. Reconheça o padrão sem julgamento. Observe-se começando a sobreexplicar e apenas note: estou tentando aliviar a ansiedade falando. Não se culpe, não entre em vergonha. Você só pode mudar o que consegue ver claramente. 2. Aprenda a tolerar a ansiedade sem aliviá-la. No início, será profundamente desconfortável. Você vai sentir o impulso massivo de preencher o silêncio, mas em vez de ceder, pause. Deixe o silêncio existir. Sinta a ansiedade subir. Observe-a. Respire com ela. E então perceba. Ela não te mata. Ela atinge um pico e começa a cair sozinha quando você não a alimenta com ação compulsiva. Cada vez que faz isso, você reprograma seu sistema nervoso. Ensina ao cérebro que o silêncio não é perigo. Desenvolve capacidade de existir na ambiguidade sem desespero. E essa é a base do poder real. Porque poder não vem de controlar percepções externas, mas de não precisar fazê-lo. 3. Desenvolva a comunicação não verbal consciente. Mais de 70% da comunicação é não verbal. Postura, tom, olhar, presença. Mas você, obcecado por palavras, negligenciou esses sinais. Observe como sua postura muda quando está ansioso versus confiante. Como seu tom se altera quando está inseguro. E cultive deliberadamente os sinais não verbais de solidez, autoridade e calma. Quando sua presença comunica poder, suas palavras podem ser poucas, e ainda assim terão peso. Aqui está o insight essencial. Silêncio só é poderoso quando vem da plenitude, não da supressão. Se você cala enquanto sua sombra grita, seu silêncio transmite tensão, não força. Mas quando você está calado porque está verdadeiramente confortável no silêncio, esse silêncio emana poder. Ele comunica profundidade, confiança, presença. Essa é a diferença entre silêncio forçado e silêncio dominado. O primeiro é autocontrole superficial. O segundo é estado de completude. Você só acessa o silêncio dominado ao integrar sua sombra e construir segurança interna tão sólida que não precisa mais usar palavras como muleta emocional. E então acontece a transformação. Você deixa de temer como é interpretado, não por arrogância, mas por compreensão profunda de que não pode nem precisa controlar percepções externas. Você está tão centrado em quem é que pode permitir que o mundo te veja de 1000 formas sem sentir necessidade de corrigir nada. Isso é liberdade real. Liberdade de ser mal interpretado sem agonia. Liberdade de existir em ambiguidade sem ansiedade. Liberdade de escolher estrategicamente quando falar e quando calar. E dessa liberdade nasce poder verdadeiro. O poder de usar palavras com precisão cirúrgica, de criar mistério natural, de observar enquanto o outro se expõe em excesso. Esse é o domínio da Lei 4, não como técnica, mas como manifestação de profundidade psicológica. Então deixa eu consolidar tudo o que eu te mostrei e te dar a verdade final sobre a Lei 4 que ninguém mais vai te contar. O poder real não está em ser compreendido perfeitamente. O poder real está em ser mal interpretado de forma estratégica. E isso vai contra tudo que você foi ensinado sobre comunicação.
tudo o que você acredita sobre transparência e autenticidade, mas é verdade absoluta sobre como o poder opera no mundo real. Porque quando você é completamente compreendido, quando você revelou cada pensamento e intenção, quando você não tem mais ambiguidade ou mistério, você não tem mais poder. Você se tornou o livro aberto que qualquer pessoa pode ler, analisar e manipular. Mas quando você mantém economia de palavras, quando você permite que a ambiguidade exista, quando você não corrige cada possível mal interpretação, você mantém algo infinitamente valioso: imprevisibilidade. As pessoas não conseguem te categorizar completamente. Elas não conseguem te entender perfeitamente. Elas não conseguem prever com certeza absoluta o que você vai fazer, o que você pensa, onde você é vulnerável. E essa incerteza te protege de formas que você não consegue quantificar, mas que são absolutamente reais. E aqui está o paradoxo final. Quanto menos você fala, mais as pessoas escutam. Quando você fala raramente, quando suas palavras são econômicas, quando você não desperdiça linguagem em elaborações desnecessárias, cada palavra que você diz carrega peso. As pessoas prestam atenção. Elas analisam. Elas tentam extrair significado máximo de comunicação mínima. Mas quando você fala constantemente, quando você elabora excessivamente, quando você não economiza palavras, as pessoas param de escutar porque você treinou elas, que a maioria do que você diz é ruído dispensável. E isso cria hierarquia invisível, mas absolutamente real. Pessoas que falam pouco são percebidas como mais poderosas, mais inteligentes, mais profundas que pessoas que falam muito. Não porque necessariamente são, mas porque silêncio cria espaço para projeção, e as pessoas projetam qualidades positivas em espaços vazios. Elas preenchem seu silêncio com suposições sobre sua sabedoria, seu poder, sua profundidade. E você não fez nada além de não desperdiçar palavras. Mas o efeito é transformação completa de como você é percebido. E aqui está a coisa sobre integração da sombra que eu te mostrei no bloco anterior. Não é trabalho que você faz uma vez e está pronto. É processo contínuo. Você vai ter momentos onde você desliza de volta para a ansiedade verbal, onde você sente impulso compulsivo de sobreexplicar, onde você quer desesperadamente preencher silêncio com palavras. E isso é normal. Não significa que você falhou. Significa apenas que você é humano e que padrões profundamente enraizados não desaparecem permanentemente após um insight. Eles requerem atenção constante, prática deliberada, reconhecimento repetido. Mas cada vez que você reconhece o padrão e escolhe diferentemente, você está fortalecendo nova programação neurológica. Você está construindo capacidade de existir confortavelmente no silêncio. E, eventualmente, com prática suficiente, o silêncio para de ser esforço e se torna seu estado natural. Você para de sentir impulso compulsivo de falar. Você para de precisar validação externa constante. Você se torna a pessoa que fala quando tem algo genuinamente valioso para dizer e cala quando não tem. E essa transformação não é pequena. É mudança fundamental em como você opera no mundo e como o mundo responde a você. E deixa eu te dar uma última advertência sobre o que você não deve fazer. Não confunda silêncio com passividade. Não confunda a economia de palavras com falta de assertividade. A Lei 4 não está dizendo para você ser tímido, para você não expressar opiniões, para você evitar conflito necessário. Está dizendo para você ser estratégico sobre quando você fala e o que você revela. Está dizendo para você não desperdiçar palavras em explicações desnecessárias, não revelar vulnerabilidades que devem permanecer ocultas, não preencher cada silêncio compulsivamente. Mas quando você escolhe falar, quando você determina que comunicação serve seu interesse estratégico, você fala com clareza, com convicção, com economia de palavras que faz cada frase importar. E aqui está a síntese final de tudo. Você passou sua vida inteira tentando ser compreendido perfeitamente, tentando controlar como outros te percebem através de explicações infinitas.
tentando aliviar a ansiedade sobre mal interpretação falando mais. E tudo que isso te trouxe foi menos poder, menos respeito, menos influência real. Porque você estava jogando o jogo errado. O jogo não é ser perfeitamente compreendido. O jogo é manter mistério suficiente que as pessoas não possam te categorizar, te manipular, te prever completamente. O jogo é economizar palavras de forma que quando você fala, todos param para escutar. O jogo é ser tão confortável no silêncio que você não precisa preenchê-lo compulsivamente. E quando você finalmente entende isso, quando você integra a sombra que estava dirigindo sua ansiedade verbal, quando você constrói segurança interna tão profunda que você não precisa mais de validação externa constante, você acessa poder completamente diferente. Poder que não vem de eloquência ou persuasão ou charme verbal. Poder que vem de presença, de mistério, de comunicação não verbal que transmite mais que 1000 palavras poderiam. Poder de deixar outros falarem enquanto você observa, coleta informação, identifica vulnerabilidades. Poder de falar raramente, mas ter cada palavra considerada cuidadosamente quando você fala. Então, a pergunta final que eu tenho para você é: você vai continuar desperdiçando seu poder cada vez que abre a boca? Você vai continuar sendo escravo da ansiedade verbal que te força a sobre-explicar, sobre-justificar, sobre-revelar? Ou você vai fazer o trabalho interno necessário para finalmente dominar a Lei 4? Não como técnica superficial, mas como transformação profunda de como você existe no mundo. Porque poder real está esperando você do outro lado do silêncio. Mas você só pode acessá-lo quando você para de ter medo dele. E se esse conteúdo ressoou com você, se você reconheceu seus próprios padrões destrutivos aqui, se você quer realmente integrar essas leis em nível profundo, ao invés de apenas consumir conteúdo passivamente, então você precisa fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, se inscreva nesse canal e ative as notificações, porque eu estou destrinchando cada uma das 48 leis do poder através dessa lente psicológica profunda que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Segundo, deixe seu like porque isso mostra para a plataforma que esse tipo de conteúdo profundo importa e deve ser promovido ao invés de entretenimento superficial. E terceiro, mais importante, deixe um comentário me dizendo qual é a área específica da sua vida onde você mais desperdiça poder falando demais. É no trabalho, nos relacionamentos, em situações sociais? Seja específico. Porque quando você articula o problema claramente, quando você o torna consciente através de escrita, você já começou o processo de integração. Então não apenas consuma isso passivamente. Engaje. Faça o trabalho interno começar agora. Escreva nos comentários onde você reconhece esse padrão operando na sua vida. E eu vou estar lendo cada comentário, entendendo cada caso específico e trazendo mais conteúdo que fala diretamente aos desafios reais que vocês estão enfrentando. Esse é o trabalho. E começa agora com seu comentário.